Vamos então seguir nosso curso, hoje com Era Vargas, na próxima aula Dutra, que é um tema importante, que inclusive já foi cobrado em provas de terceira fase, 2 ou 3 vezes, governo Dutra, segundo Vargas, não é o segundo mandato do Vargas, depois Juscelino, até a crise lá dos anos 60, do início dos anos 60, depois PAEG, milagre econômico. Então vamos fazer exercícios de todos esses temas, de todos esses períodos da economia brasileira. Como eu venho dizendo para vocês, resolver muitas questões é primordial, é importante porque permite vocês, na verdade, consolidar o conhecimento do que vocês estudaram de economia brasileira e, na verdade, vai consolidando, inclusive, os estudos para uma terceira fase, né? A economia brasileira quase sempre tem uma questão, às vezes teve ano em que houve até 2 questões de economia brasileira na prova de terceira fase. Então é um tema bastante importante. Vamos então. Lá na plataforma do curso vocês podem fazer comentários ou podem tirar dúvidas, como também pelo WhatsApp, né, do curso. WhatsApp do curso vocês podem também ter uma maior interação e tirar dúvidas, seja de economia brasileira ou de outro tema, ou com relação aos nossos cursos. Os nossos cursos, eu estou atualmente com o curso de terceira fase, é um curso bastante dinâmico que, além das questões para correção individual, a gente tem um banco de questões, a gente tem aulas semanais com resumo da teoria e resolução de questões selecionadas, questões discursivas. Então, o meu curso de questão discursiva é bastante dinâmico, interativo, porque além das questões para correção individualizada, a gente tem aulas semanais para revisão da teoria e correção de um número bastante significativo de questões sobre os vários temas. Então, eu iniciei agora em janeiro uma nova turma, então estou na primeira questão ainda, de 12 questões que a gente vai corrigir, fazer correção individual, né? Além, como eu disse, desse banco de questões e das questões e das aulas de revisão da teoria, com foco na terceira fase. Como temos também o nosso curso regular de teoria dos exercícios. E vou lançar ainda em janeiro, né? Na próxima semana, devo divulgar um curso só de exercícios. Para quem fez aí cursos de economia já uma vez ou várias vezes e quer se manter bem preparado para o concurso, tanto para a terceira fase como para o TPS, mas principalmente para o TPS, né, cobrindo todo o programa, eu vou lançar um curso exclusivamente de exercícios. Certamente um curso mais acessível, mais barato do que os cursos regulares, cursos mais longos, né, um curso só de exercícios, treinando mesmo para o TPS. Né? Um curso voltado exatamente para quem já fez os cursos aí, o curso do CLIO, o curso do IDEG, já fez os cursos de economia que não são muito intensivos em exercícios, e eu vou fazer um curso então especificamente só de exercícios, ok? Mas indo aqui para o nosso curso de economia brasileira, nosso curso de exercícios, vamos então à correção das questões dessa lista com questões referentes à Era Vargas. Ok? Vamos lá. Questão 1. Os efeitos da crise mundial de 29 foram transmitidos à economia brasileira pelo comércio internacional.
Sim, principalmente pelo lado da demanda, mas não só do comércio, não é? Na verdade, o enunciado aqui está, digamos, um pouco falho, né? Incompleto, porque os efeitos da crise mundial de 29 foram transmitidos à economia brasileira não só pelo comércio, mas também pela parte das finanças internacionais. Também reduz empréstimos externos, a gente tem que fazer o nosso terceiro Fundiloa, então teve fuga de capital. Então, na verdade, não só pelo comércio, mas principalmente pelo comércio. No que se refere aos primeiros anos da década de 30, verifica-se que a queda nos preços das exportações brasileiras provocou um aumento proporcionalmente maior das quantidades exportadas e consequente aumento das receitas de exportação. Então, é um item que demanda não somente a questão de saber o que ocorreu de fato, a questão histórica, não é? Como a teoria econômica. Não é? A queda nos preços, como o café tem uma demanda inelástica, a queda nos preços causa um aumento na quantidade numa proporção menor do que a queda nos preços. Então, o café tem demanda inelástica, as quantidades variam menos do que proporcionalmente a variação dos preços. Então já está errado aqui, né? A queda nos preços das exportações brasileiras provocou um aumento proporcionalmente maior das quantidades exportadas e consequente aumento das receitas de exportação de café. Errado, não é? Então o preço do café caiu a 1/3 do seu valor, né? E teve uma queda também em torno de 2/3 nas receitas de exportação. Então, não há esse aumento das quantidades exportadas numa proporção maior. Né? Então, na verdade, a queda nos preços vai fazer, deixa a quantidade, na verdade, a quantidade não cai muito, mas a receita de exportação cai principalmente pela queda dos preços. Né? Pela queda dos preços. A quantidade varia pouco, porque a demanda é inelástica. Então está errado. As desvalorizações cambiais no período reduziram a demanda por importações e beneficiaram a produção doméstica. Correto. Então é esse o mecanismo que vai contribuir para a rápida recuperação da economia brasileira. A desvalorização do R$1.000 reduz a demanda por importações e a demanda sustentada pela defesa da economia cafeeira se reorienta para a produção doméstica. Então está correto, né? As desvalorizações cambiais, elas reduzem a demanda por importações, porque os importados ficam caros e com isso beneficia a produção doméstica. A produção industrial brasileira se recuperou rapidamente dos efeitos adversos da crise de 29, passando a apresentar taxas de crescimento relativamente altas nos anos de 34 a 36. Correto. Não é? Então, nesse período, houve uma recuperação da economia brasileira, baseado principalmente na indústria, na capacidade ociosa, exatamente por causa desse mecanismo. O R$1.000 deprecia, os importados ficam caros, então reduz a demanda por importações. E como o governo fez o programa de defesa da economia cafeeira, que sustentou a demanda agregada e a renda, essa demanda se reorienta para a produção doméstica. Foi esse mecanismo que o Celso Furtado chamou de deslocamento do centro dinâmico, né? Quando a indústria passa a ser o motor dinâmico da economia, exatamente por causa desse processo de reorientação da demanda para a produção doméstica, impulsionando, portanto, a produção industrial e, com isso, contribuindo para uma rápida recuperação da economia brasileira. Então, está correto. A despeito da crise internacional, o governo brasileiro foi capaz de obter empréstimos estrangeiros e, assim, pôde manter a mesma política de defesa do setor cafeeiro praticada antes dos anos 30. Errado, não é? Então, tanto pelas condições de crise da economia cafeeira, quanto pela crise internacional,
houve uma restrição de empréstimos externos, né? Então há uma restrição. Então o governo brasileiro, como o governo de São Paulo, que fazia o programa permanente de defesa da economia cafeeira, de defesa do café, não conseguia mais empréstimos para manter a política de defesa nos moldes de valorização que ocorreram antes dos anos 30. Okay? Então está errado, houve uma restrição dos empréstimos externos para manter o programa de defesa do setor cafeeiro nos mesmos moldes em que vigorou nos anos 20 ou desde 1906 com o Convênio de Taubaté. A crise mundial deflagrada em 1929 levou o governo brasileiro a implementar durante os anos da Grande Depressão uma política dirigida especificamente ao setor cafeeiro. Segundo Celso Furtado, essa política consistiu essencialmente na garantia de um preço mínimo de compra do café pelo governo e na destruição de parte da produção como forma de impedir uma queda maior do preço do produto no mercado internacional. Correto. Então é uma política de garantia de preço mínimo do café pelo governo. O governo comprava o café, então isso é uma política de garantia de preço mínimo. Ele comprava o excesso de oferta de café e depois ele destruía parte da produção, né? Destruía parte da produção, como forma de impedir uma queda maior do preço do produto no mercado internacional. Se o governo não destruísse esse excesso de oferta, continuaria ocorrendo uma pressão de queda nos preços, não é? Por isso, a destruição de parte dessa produção de café. Correto. Essa política pode ser caracterizada como anticíclica, de fomento da renda nacional. Correto, não é? Então, é uma política anticíclica, ou seja, na direção contrária do ciclo econômico. Quando está em recessão, os governos gastam mais para se contrapor ao ciclo, para se contrapor à recessão e contribuir para a recuperação da economia, não é? É isso que a gente chama de política anticíclica, não é? De fomento da renda nacional. O objetivo é manter a demanda, sustentar a demanda para manter a renda nacional, por isso fomento de renda nacional. Então essa é uma política keynesiana, que o Celso Furtado chamou de política keynesiana avant la lettre. Por que avant la lettre? Porque foi antes antes de Keynes escrever a Teoria do Geral, em 1936. Por isso que o Celso Furtado chama essa política de defesa da economia cafeeira de uma política keynesiana de grande envergadura, uma política anticíclica, e chamou de política keynesiana avant la lettre, não é? Correto. Essa política, ao reduzir a renda do setor exportador, já não é verdade, não é? Levou, por seu efeito multiplicador, ao aumento do desemprego nos demais setores da economia. Errado. Na verdade, há uma manutenção do emprego, né? E não um aumento do desemprego. E não há uma redução da renda do setor exportador com essa política. Pelo contrário, essa política visa sustentar a renda interna e a renda do setor exportador. Sustentando a renda do setor exportador, estava contribuindo com o aumento da renda interna, ou com a sustentação da demanda e da renda interna. O imposto de exportação e o empréstimo externo contraído pelo governo de São Paulo em 1930 foram decisivos para o financiamento das compras de café. Errado. Então o governo de São Paulo não conseguiu manter o seu programa de defesa permanente do café, porque desde 1924 o programa de café havia no governo de Arthur Bernardes, não é isso? Ele foi transferido para São Paulo. São Paulo passou na verdade, patrocinar e executar a política de defesa do café, por meio da política de defesa permanente do café. Então, está errado, não é? Não houve esse imposto de exportação e empréstimo externo contraído pelo primeiro imposto de exportação, na verdade, eram impostos de arrecadação federal.
né? Não, desculpa, imposto de exportação é estadual mesmo. Que na verdade esses impostos, eles não, o governo não conseguia empréstimo externo exatamente para manter esse programa de defesa permanente. Então, o imposto de exportação e o empréstimo externo não foram, na verdade, empréstimos externos não foram suficientes para manter o financiamento das compras de café, o programa de valorização do café nos moldes que havia antes dos anos 30. A queda drástica do preço do café à época da Grande Depressão levou o governo brasileiro a implementar uma política de defesa do setor cafeeiro. Segundo Celso Furtado, essa política pode ser vista pelos resultados que produziu como uma política anticíclica, consoante os fundamentos macroeconômicos que alguns depois seriam preconizados por Keynes. Correto, é uma política keynesiana avant la lettre, né? Pelos resultados que produziu e pela próprio procedimento, né? O próprio fundamento da política, de ser uma política anticíclica, não é? Ela na verdade, alguns anos depois seria preconizada por Keynes. Por isso, como eu disse para vocês, que Celso Furtado chamou de política keynesiana avant la lettre. Correto. Essa política foi totalmente financiada por emissão de papel moeda, lastreada por empréstimos externos. Errado, a gente já teve a oportunidade de ver que essa política, na verdade, ela foi financiada por imposto sobre exportação de café e com emissão monetária, pura e simplesmente déficits orçamentários do governo, né, central, financiado por emissão monetária. Por isso está errado. Não havia empréstimo externo como lastro para essa política. Ao evitar-se a contração da renda do setor cafeeiro, essa política reduziu os efeitos do multiplicador de desemprego sobre os demais setores da economia. Então, na verdade, aqui está dizendo o contrário daquele item anterior, né? Então, na verdade, se evitou a contração da renda do setor cafeeiro por meio das compras de excedentes de café, né? E com isso reduziu os efeitos do multiplicador de desemprego sobre os demais setores. Então, na verdade, ele está utilizando aqui um conceito que não é muito utilizado na macroeconomia, que é multiplicador de desemprego, né? Da mesma forma que você tem o multiplicador do emprego e o multiplicador da renda, não é? O multiplicador dos gastos da economia, que é um multiplicador, na verdade, que faz com que a renda aumente mais do que o aumento original dos gastos. Não é errado você falar em multiplicador de desemprego. Então, na verdade, o multiplicador do desemprego seria apenas o sinal contrário lá do multiplicador, se você, em vez de aumentar os gastos da economia, você diminui os gastos da economia. Então, você vai ter um sinal negativo lá no multiplicador, porque ele vai reduzir. Na verdade, não é exatamente o multiplicador que vai ter um sinal negativo. O multiplicador vai continuar com o sinal positivo. Mas o que você está tendo é uma redução de gastos que vai tornar, na verdade, um multiplicador de desemprego. Vai fazer uma queda na renda e no emprego por causa da redução dos gastos. Então, adquire aqui um sinal negativo em termos macroeconômicos, né? Então, na verdade, vai ser menos multiplicador vezes a variação dos gastos, ou o multiplicador vezes uma variação de gastos negativa, que vai dar uma variação negativa da renda e uma variação negativa no emprego. Por isso, ele está utilizando aqui o multiplicador de desemprego. Então, de fato, ao se evitar a contração da renda do setor cafeeiro, a política reduziu os efeitos desse desemprego sobre os demais setores da economia, que ele chamou aqui de multiplicador de desemprego. Então está correto. O preço do café foi condicionado fundamentalmente por fatores que prevaleciam do lado da oferta, sendo de importância secundária o que ocorria do lado da demanda. Então, a demanda de café não vai cair muito, na verdade, com a Grande Depressão, né?
a demanda do café não cai muito, né? E os preços caem, a demanda do café, inclusive, pode ter até alguma reação, né? Como os preços estão caindo, mas a reação também não é muito grande. Então, o que tem efeito de fato sobre os preços do café, e isso vale para todo o início do século XX, né? São os fatores do lado da oferta. O Brasil tinha uma superprodução crônica de café, né? Na verdade, houve uma pressão para aumentar os preços. Na verdade, se inverte o sinal, né? Se a gente for imaginar 1840, 1850, com a expansão cafeeira, ela vai se dar com aumento de preço e que, na verdade, responde a um excesso de demanda por café. Aí a demanda por café crescia mais rapidamente do que a oferta de café. Isso na segunda metade do século XIX, no período de 1840, 1850, vai se dar a expansão cafeeira, impulsionada exatamente por esse excesso de demanda, né? Aumentando os preços do café. Mas já no final do século XIX, a gente pode falar já nos anos 1890, nos anos 90 do século XIX, já vai ocorrer um excesso de produção crônica de café, que inclusive vai levar à queda dos preços do café já em meados da década dos 90, do século XIX, né? Que inclusive vai contribuir mais ainda para as crises cambiais e os déficits orçamentários, as crises da Primeira República, né? Dos primeiros anos, da primeira década republicana, ok? Mas depois, a partir do século XX, do início do século XX, o Brasil produz 3/4 da produção de café mundial, um grande produtor, é o maior produtor de café mundial, e vai ocorrer, a partir daí, uma situação de superprodução de café, de um excesso de oferta crônico de café, né? Exatamente porque a demanda cresce vegetativamente e a oferta é elástica. Então vai haver um crescimento forte da oferta de café no médio e longo prazo, certo? Quando se maturam, quando amadurecem os novos cafezais com os investimentos, ou quando ocorrem condições climáticas muito favoráveis, vão contribuir para a queda dos preços do café. Então você tem aí, durante todo o início do século XX, um excesso de oferta de café, que faz com que os preços caiam, né? E aí é por isso que o Brasil, por isso que os cafeicultores, os governos estaduais e o próprio governo federal vão se envolver nos programas de valorização do café, né? 1906, primeiro convênio de Taubaté, o convênio de Taubaté, que é o primeiro programa de valorização do café, 1917, e depois em 1921, e a partir de 1924, o programa de defesa permanente do café, conduzido pelo governo de São Paulo, ok? Então, o que ocorre no século XX, no início do século XX, é que o preço do café é determinado fundamentalmente por fatores que prevaleciam do lado da oferta, sendo de importância secundária o que ocorria do lado da demanda, né? Isso aqui é, inclusive, a afirmação do Celso Furtado. Por isso está correto. Segundo a interpretação clássica, a política de defesa do setor cafeeiro, implementada nos anos de depressão, teria sido em parte responsável pelo crescimento industrial da década de 30, né? Com respeito a tal interpretação, pode-se afirmar que o crescimento da produção industrial a partir de 32 se deveu em parte à utilização da capacidade ociosa existente da indústria. Correto. Então o Brasil se recupera da Grande Depressão não é com expansão da capacidade produtiva. Então a gente volta para aquela interpretação da industrialização que enfatiza a crise, né? A teoria dos choques adversos, que enfatiza a crise em que o mil-réis deprecia, torna os importados caros
e a demanda se reorienta para a produção doméstica, estimulando o aumento da produção industrial. Ora, para haver aumento da produção industrial tem que ter capacidade instalada já e tem que ter algum grau de capacidade ociosa, e isso vai fazer com que haja um aumento da produção. Mas como os importados estão caros, então é caro também importar máquinas e equipamentos. Então, nesses períodos de crise, a demanda se reorienta para a produção doméstica, porque os importados ficam caros devido à depreciação do R$1.000, mas não há expansão da capacidade produtiva, exatamente porque as importações estão caras. Então, o crescimento aí da indústria, na realidade, é crescimento da produção industrial baseado na capacidade ociosa, numa capacidade produtiva já instalada. Ok? Então, isso está correto. O desempenho do setor industrial não pode ser explicado pela política de defesa do setor cafeeiro. Errado, né? Pois tal política já existia desde 1906, sem qualquer impacto significativo sobre a indústria. Errado, a gente está falando aqui, vocês estão vendo vários itens dizendo exatamente o contrário e estão corretos, né? De que a defesa do setor cafeeiro ela contribuiu decisivamente para a recuperação da economia brasileira por meio do aumento da produção industrial. Então está errado. Graças ao alto nível de reservas internacionais, o governo pôde, ao contrário da maioria dos países devedores, saldar seus compromissos externos nos primeiros anos da década de 30. Errado. Então, 1931, na verdade vai haver o fechamento da Caixa de Estabilização no governo de Washington Luiz. Na verdade, ele suspende a conversibilidade e depois, com o início do governo provisório, se fecha a Caixa de Estabilização, passa-se a adotar controles de importações, controles cambiais. Depois se estabelece em 1931 o monopólio cambial do Banco do Brasil e se renegocia a dívida externa, né? Sendo firmado o terceiro Fund Law em 1931. Então, na verdade, inclusive as medidas do governo são no sentido exatamente de gerar divisas, né? Defendendo a economia cafeeira, também para gerar divisas para pagar a dívida externa, né? Então não há esse elevado nível de reservas internacionais, na verdade há um esgotamento das reservas, por isso que fecha a Caixa de Estabilização e o governo passa a adotar controles de câmbio e controles de importações, tá? Então não é verdade que o governo pôde saldar seus compromissos externos, na verdade há uma renegociação da dívida externa com o terceiro Fund Law. Errado. A desvalorização cambial do início dos anos 30 decorreu do decréscimo das receitas de exportação e também da significativa redução da entrada de capitais estrangeiros. Então, tanto caem as receitas de exportação, então, na verdade, a desvalorização cambial vai ocorrer, a desvalorização do R$1.000, exatamente por causa de uma queda na oferta de divisas, ou um excesso de demanda de divisas, né? Um excesso relativo de demanda de divisas, que é resultado exatamente da drástica queda das reservas, né? E da oferta de divisas. E o que determina a oferta de divisas é a entrada de capitais estrangeiros e as receitas de exportação. Então você vai ter ao mesmo tempo um decréscimo nas receitas de exportação e uma redução das entradas de capitais, estrangeiros, que vão causar desvalorização. Portanto, esse item está correto. Então percebam que sempre o que a gente tem nas questões são proposições teóricas e proposições com relação à cronologia e os fatos da história econômica brasileira. Então vocês têm que se centrar nisso, de ir testando cada uma das proposições para encontrar erros nessas proposições, né?
indo para a parte teórica, para saber se está tudo ok com o item, ou se você pode falsear o item, se ele tem alguma proposição incorreta, e com relação aos fatos, se os fatos que estão sendo narrados ali no item, se eles são corretos ou não, se eles são falsos. Vocês têm que ver se encontram erro nessas proposições, erros teóricos ou erros históricos, né? Se está condizente com os fatos realmente. Se você não encontra erro, então o item é certo. Mas vocês têm que ler e reler o item e testar se esses itens estão errados, do ponto de vista teórico e do ponto de vista cronológico e histórico. Ok? Se o fato ocorreu realmente, aquele fato que está sendo narrado. 5. O preço do café no comércio internacional caiu drasticamente à época da Grande Depressão, o que levou o governo brasileiro a implementar uma política de defesa do setor cafeeiro. Em relação a esses fatos, pode-se afirmar que a proteção do setor era desnecessária, já que a queda no valor externo da moeda brasileira no período foi proporcionalmente maior do que a redução do preço do café. Então está falando aqui que não é necessária a proteção do setor, porque a desvalorização do R$1.000 aumentava as receitas de exportação do café. E ela foi proporcionalmente maior do que a redução do preço do café. Está errado, né? Então a proteção do setor era necessária, porque a desvalorização do R$1.000 ela não compensava a redução do preço do café. O preço do café reduziu a 1/3 do seu valor, né? A depreciação do R$1.000 certamente foi menor e, além disso, ainda havia uma queda na demanda de café, uma queda também relevante, significativa na demanda do café. Então, tudo isso causava uma queda significativa das receitas de exportação, certo? Por isso, a necessidade de defender o café por meio das compras de café, para enxugar parte desse excesso de oferta e tentar sustentar os preços do café, tentar evitar quedas maiores, né? Porque era insustentável os preços do café. O preço do café caiu a 1/3 do seu valor. Por que o preço do café caiu? Excesso de oferta, né? Excesso de oferta. Havia, na verdade, houve em 27 e 28, em 29 e 30, duas super safras quase seguidas, né, de café, quando já havia uma safra inteira estocada. Então, todo esse café, né, esse excesso de oferta de café não tinha no horizonte de curto prazo, médio prazo, não tinha condições de ser absorvido pelo mercado internacional, de modo que isso exerceu uma forte, né, uma devastadora pressão para a queda dos preços do café. Tanto que os preços do café caem a 1/3 do seu valor. Então caem de 60% a 70% os preços do café. Ok? Então não havia, na verdade, piso para essa queda dos preços do café, de modo que o governo teve que comprar café e destruir parte desse excedente de café, exatamente para tentar estabelecer um piso para essa queda de preços e com isso sustentar alguma receita de exportação, né? Ok? Então, por que caem os preços do café? Por causa do excesso de oferta. Por que o R$1.000 deprecia? Por causa da queda de receita de exportação e por causa da redução da entrada de capitais estrangeiros. A intensidade de queda nos preços internacionais do café no início dos anos 30 relaciona-se à expansão da oferta do produto nos anos 20. Correto. Então, na verdade, esse é o preço do êxito dos programas de valorização do café. O que mostra que os programas de valorização do café
resolviam no curto prazo o problema do excesso de oferta, mas acabavam causando e perenizando, né, tornando crônica a superprodução do café, porque ao manter os preços, sustentar os preços elevados, mantinha também os lucros elevados que eram reinvestidos em novos cafezais, contribuindo para o excesso de oferta de café, né, que vai fazer com que os preços do café caiam muito, né, e levem a essa grande crise dos anos 30, né, do início dos anos 30, final dos anos 20. Então, com o sucesso relativo dos programas de valorização do café, os altos lucros do café eram investidos em novos cafezais, o que fazia a expansão da oferta, que vai levar à queda dos preços do café no início dos anos 30. Então está correto essa afirmação. A política econômica então implementada pode ser vista pelos seus resultados como uma política anticíclica keynesiana. Correto. A gente vai ter aqui uma certa repetição, mas como eu disse para vocês, é bom estudar, e é bom estudar com repetição essas questões, porque consolida bem, tanto para acertar as questões do TPS, como para fazer uma redação, escrever uma resposta de questão discursiva na terceira fase, né? Essa repetição é uma boa forma de aprendizado. A política de defesa dos cafeicultores foi totalmente financiada por emissão de papel moeda lastreado por empréstimos externos. Errado, é uma questão repetida, inclusive, né? A expansão da produção industrial nos anos 30 foi devida em parte a essa política de defesa do setor cafeeiro. Correto. Então a gente vai fazer mais rápido, né? Até porque as questões estão muito repetitivas e o próprio tema vai se tornando mais fácil, não é isso? Sobre a economia cafeeira na Primeira República e no início da Era Vargas, é correto afirmar: embora o crescimento industrial após 32 apresentasse taxas superiores às verificadas pelo setor antes da crise de 29, a agricultura continuou ao longo da década liderando o crescimento econômico. Não tinha como a agricultura, que era grande parte, 60%, 70% café, liderar o crescimento econômico, né? Não tinha como. E a política do governo de defesa do café era uma política de comprar excedentes de café, não era uma política para impulsionar o setor agrícola do café. Então, na verdade, a agricultura do café aqui, ela perde essa proeminência, né, no que diz respeito ao crescimento da economia brasileira e ao mercado interno, né? Então, é por isso que o Celso Furtado fala em deslocamento do centro dinâmico, porque a indústria passou a ser um motor dinâmico da economia. E a CEPAL fala em desenvolvimento para fora, né? A economia passa de um desenvolvimento desenvolvimento para dentro, né? A economia sai de um desenvolvimento para fora, que era um desenvolvimento baseado nas exportações, para ser um desenvolvimento baseado no mercado interno, na produção doméstica. Ok? Então está errado, a agricultura não continuou liderando o crescimento econômico. O motor dinâmico da economia passa a ser a indústria. A efetividade das iniciativas para controlar a expansão do cultivo do café e a oferta no mercado internacional, com o bloqueio das investições no setor, explicam o êxito da política de defesa da economia cafeeira até o final da Primeira República. Errado, não é? Então, na verdade, não houve políticas efetivas de controlar a expansão cafeeira. Houve uma política de controlar a oferta por meio dos programas de valorização, comprar o excesso de oferta do café e estocar
para sustentar os preços do café. Isso aumentava os lucros da cafeicultura e esses lucros eram reinvestidos em novos cafezais, porque não houve, por parte dos governos estaduais, por parte dos próprios cafeicultores e por parte do governo federal, nenhuma ação efetiva para controlar o crescimento da oferta de café, para controlar as inversões em novos cafezais. Por isso esse item está errado, né? E de fato a expansão do cultivo do café, baseado nesse sucesso relativo dos programas de valorização, vai acabar causando não o êxito da política de defesa da economia cafeeira, mas a sua derrocada, né? Tanto da política de defesa, que não vai ser mais possível quando se reduzem os empréstimos externos e a oferta fica muito elevada e tem uma queda dos preços, então fica impossível de manter os programas de valorização do café e a própria economia cafeeira entra em uma crise profunda e duradoura, né? Que vai fazer com que a indústria seja estimulada, né? Então, na verdade, a política de defesa do café teve sucessos de curto prazo, que levou à elevação dos lucros, que foram reinvestidos em novos cafezais, provocou a expansão cafeeira e provocou a crise profunda e duradoura da economia cafeeira. Então, não houve esse êxito da política de defesa da economia cafeeira no longo prazo. Pelo contrário, né? Acabou contratando a grande crise da economia cafeeira, essa política de defesa do café. Na década de 30, mudanças institucionais introduzidas por Vargas, como a reforma educacional e a criação de órgãos como o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Conselho Federal de Comércio Exterior, de fato são instituições, entidades criadas pelo governo Vargas, são usadas por alguns autores como argumento em favor da hipótese de que havia um projeto industrializante já nessa década. Correto? Então, na verdade, vários autores vão destacar que já há um projeto industrializante do Vargas mesmo na década dos 30, não é? E foram vários os órgãos criados voltados para tanto para a indústria como para outras atividades que não o café, não é isso? Além do incentivo ao comércio exterior. No âmbito da política econômica do governo provisório de Vargas, a decisão de garantir preços mínimos para a grande maioria dos produtores de café assegurou a manutenção do nível de emprego no setor exportador, bem como de forma indireta em atividades vinculadas ao mercado interno. Correto. Então, ao manter com a garantia de preços mínimos, com a compra de café, a renda do setor exportador e a manutenção do nível do emprego no setor exportador, se mantinha também as atividades vinculadas ao mercado interno. Então, na verdade, a gente vai ter dois eixos que vão fazer a recuperação e esse impulso da recuperação da economia e esse impulso da produção industrial da economia brasileira nos anos 30. Por um lado, o choque externo, né, e a própria crise de oferta, né, que vai causar a queda dos preços no setor cafeeiro. Isso vai causar uma depreciação do mil-réis, aumentando os preços dos importados, ok? Aumentando o preço dos importados, a depreciação do mil-réis funciona como um mecanismo de proteção do mercado interno. Mas de nada adiantaria essa depreciação do mil-réis e os importados ficarem caros, certo? Se não houvesse uma política de defesa da renda e da demanda da economia. Se o governo não tivesse feito o programa de defesa da economia cafeeira, né, a renda cairia muito, então a recessão se aprofundaria, né, e causaria uma grande depressão na economia brasileira. Mas o que ocorre é que o governo, defendendo a economia cafeeira, ele sustentava a renda e a demanda interna. E como os importados estavam caros,
a sustentação da renda e da demanda interna fez com que, com importados caros, essa demanda vai se reorientar para a produção doméstica. Então é esse mecanismo que vai causar uma rápida recuperação da economia brasileira e um impulso à industrialização nos anos 30, né? Tendo, portanto, como uma causa disso a crise da economia cafeeira. 7. Embora a origem da indústria brasileira remonte às últimas décadas do século XIX, tendo continuidade durante a República Velha, foi na década de 30 que o crescimento industrial ganhou impulso e passou por certa diversificação, iniciando efetivamente o processo de substituição de importações. Então, a década dos 30, o início 1930, o início da década dos 30, é o marco do modelo de substituição de importações no Brasil. Então, aí é que ocorre o deslocamento do centro dinâmico, como o Celso Furtado chama, né? O deslocamento do centro dinâmico, quando a indústria passou a ser o motor dinâmico da economia, por causa de todo esse processo que eu já expliquei, de crise da economia cafeeira, depreciação do mil-réis, aumento dos preços dos importados, como o governo sustenta a renda e a demanda por meio da defesa do café, certo? Essa demanda se reorienta para a produção doméstica, porque os importados estão caros. Então esse é o mecanismo que vai fazer com que haja um impulso à industrialização e faz do início dos anos 30 o marco da industrialização por substituição de importações da economia brasileira. Com o auxílio das informações, avalie as acessões a seguir. A expansão industrial dos anos 30, impulsionada pelo processo de substituição de importações, ocorreu de forma setorialmente homogênea, com predominância da produção de bens de consumo durável. Errado, então não há essa homogeneidade, não é? Na verdade, o processo de substituição de importações, ele avança mais rápido nos setores mais fáceis, de menor intensidade tecnológica, não é? Nos setores mais fáceis de ser substituído, que tem uma menor necessidade de capital fixo e menor intensidade tecnológica. Então, na verdade, a industrialização por substituição de importações, elas acabam seguindo por etapas e ela não se dá de forma homogênea, né? Nos setores mais complexos, como o setor de bens de capital, bens intermediários, ela avança mais lentamente, enquanto no setor de bens de consumo não duráveis, que necessitam de uma menor intensidade de capital e uma menor intensidade tecnológica, a substituição de importações vai avançar mais rapidamente. Então, está errado, não é? Só essa palavra aqui, de que essa ideia de que o processo de substituição de importações ocorreu de forma setorialmente homogênea já torna o item errado. E depois a predominância não foi de bens de consumo duráveis, mas nesse período dos anos 30 de bens de consumo não duráveis da economia, né? Setor têxtil, alimentos, nesses setores que a industrialização por substituição de importações avança mais rápido nos anos 30. Por isso que tem que estar errado, não é? Está flagrantemente errado, não é? O PSI resultou em diminuição do volume das importações no período entre 1928 e 1939, traduzindo-se em alívio estrutural para a balança comercial do país. Errado, a gente acabou de ver que a industrialização por substituição de importações ela não avança de forma homogênea, ela avança mais rapidamente nos setores mais fáceis de substituir importações. Então, para produzir bens de consumo não duráveis e bens de consumo duráveis mais leves, né, certamente vai aumentar o volume de importações, ou pelo menos aumentar a complexidade de importações de bens intermediários, de máquinas e equipamentos.
Então, na verdade, o processo de substituição de importações é um processo ainda intensivo, principalmente nos seus estágios menos avançados, é um processo ainda intensivo em importações. Na verdade, a pauta de importações ela pode aumentar tanto em volume quanto em complexidade, não é? Então, aumenta também a complexidade das importações. Porque se antes você importava bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, não é? Quando você está no processo de substituição de importações, na verdade vão ser importadas bens de capital, bens intermediários, tornando, portanto, a pauta de importações até mais complexa, não é? Então, por esse item está errado, não há no processo de substituição de importações essa diminuição do volume das importações. Um dos fatores que explicam o surto industrial, conforme demonstra a tabela, foi a depreciação da moeda nacional frente à Libra após 1934, o que tornou o produto importado relativamente mais caro do que o nacional e estimulou assim a produção interna. Correto. Então, um dos mecanismos para esse surto industrial é exatamente a depreciação da moeda nacional, né, que torna os importados caros, mais caros do que o nacional e estimula a produção interna. Depois de 1930, com o PSI, alterou-se a dinâmica da economia brasileira, pois a produção e o emprego e o ritmo de crescimento passaram a depender da produção industrial e da produção para o mercado interno. Então esse é o deslocamento do centro dinâmico. O centro dinâmico da economia passa a ser o mercado interno. A produção, o motor dinâmico da economia passa a ser a indústria e o dinamismo da economia está agora nas atividades voltadas para o mercado interno, né? É esse que é o desenvolvimento para dentro de que fala a CEPAL, ou o deslocamento do centro dinâmico, como chama Celso Furtado, ok? Diferente do desenvolvimento para fora que ocorria antes dos anos 30, quando a atividade mais dinâmica da economia eram as exportações, quando tínhamos uma economia primária exportadora. Então está correto o item, porque fala que alterou-se a dinâmica da economia brasileira, pois a produção, o emprego e o ritmo de crescimento passaram a depender da produção para o mercado interno. O nascimento e a consolidação da indústria no Brasil apresentam interpretações divergentes. No entanto, há elementos de consenso em autores como Warren Dean, Celso Furtado, Leff Peláez, que é o Carlos Manuel Peláez, e Tavares, que é a Maria da Conceição Tavares, entre os quais pode-se apontar o fato de que eu lembro aqui que esses outros autores, que não os cepalinos, Furtado e Tavares, né, o Warren Dean e o Carlos Manuel Peláez principalmente, eles são representantes de uma teoria da indústria e das origens da industrialização brasileira que é denominada industrialização induzida pelas exportações, porque eles ressaltaram, enfatizaram principalmente o setor exportador e os grandes superávites comerciais como o principal estímulo para a industrialização brasileira, a partir de um efeito transbordamento da economia cafeeira e da expansão das exportações é que vai haver o processo de industrialização brasileiro. Então essa seria a industrialização induzida pelas exportações. Por outro lado, o Celso Furtado, o Conceição Tavares, a própria CEPAL converge, participa de uma teoria e uma visão da industrialização brasileira que é chamada de teoria dos choques adversos. Por quê? Porque a CEPAL vai enfatizar principalmente os períodos de crise, como a Primeira Guerra Mundial e como a Grande Depressão, a crise da economia cafeeira, vai enfatizar principalmente esses períodos
como os períodos de aumento da produção industrial e, no caso dos anos 30, da crise de 30, como o período de impulso à industrialização e de marco do processo de industrialização por substituição de importações, ok? Agora, o que a gente vê é que a revisão do processo de industrialização brasileira e a visão atual de vários historiadores é de que essas duas teorias, elas não são antagônicas, elas não são excludentes, elas mostram um processo de industrialização brasileira, elas mostram momentos e fatores diferentes que impulsionaram a industrialização brasileira, mas dentro de um mesmo processo, ok? As oscilações do câmbio, na verdade, vão promover uma diversificação dos investimentos, né? Principalmente dos cafeicultores, né? Dos comerciantes. As oscilações de câmbio, elas acabam criando oportunidades para os investimentos, certo? Os cafeicultores e os comerciantes foram percebendo que grandes depreciações do R$1.000 criavam oportunidade de investir na indústria, porque os importados ficavam caros. Os importados ficavam caros, então havia a possibilidade e havia a oportunidade de investir em produção doméstica, porque aí quando o câmbio, o R$1.000 deprecia, nos períodos de crise, aumenta a demanda por produção doméstica. Então havia grandes oportunidades de lucros para produzir têxtil, para produzir alimentos, né, para produzir uma grande variedade de produtos, de bens de consumo não duráveis, né, bens de menor intensidade tecnológica. Então vai se expandindo a indústria com a acumulação do capital cafeeiro e com a diversificação do capital de cafeicultores e de comerciantes, vai se diversificando a indústria, né? Então, nos momentos de depreciação do R$1.000, são momentos em que a proteção para a produção doméstica aumenta, porque os importados ficam caros. Então, há um estímulo à produção doméstica, um estímulo à produção industrial, certo? E nos momentos em que as exportações do café estão favoráveis e em que há grandes entradas de capital, aí o câmbio aprecia, o R$1.000 aprecia, né? Tornando agora os importados mais baratos. Com os importados mais baratos se pode exatamente aqueles comerciantes e aqueles pequenos industriais que fizeram grandes lucros no momento de depreciação do R$1.000, eles podem investir esses lucros em compra de máquinas, equipamentos e aumento da sua capacidade instalada, né? Então eles podem aumentar a capacidade instalada, aumentar a capacidade produtiva, fazer investimentos industriais no momento em que o câmbio está apreciado e que há grandes entradas de capitais e que o setor exportador está gerando muitas divisas, né? Então, vocês percebam então que a visão que se tem hoje do processo de industrialização brasileira é uma síntese, na verdade, tanto da teoria da industrialização induzida pelas exportações, que permitia o R$1.000 apreciar, o câmbio apreciar, e favorecia a importação de máquinas e equipamentos e a ampliação da capacidade produtiva nesses momentos de câmbio apreciado, e momentos em que o R$1.000 depreciava, que tornava os importados caros e que dava um estímulo à produção doméstica, porque os importados se tornavam caros. Então, o processo de industrialização brasileiro se dá nesses diferentes momentos, né? Em momentos de apreciação cambial, em que aumenta a capacidade produtiva, e momentos de depreciação do R$1.000 em que aumenta a produção industrial, porque os importados ficam caros e a demanda se reorienta para a produção doméstica, ok?
Então, a teoria de industrialização induzida pelas exportações e a teoria dos choques adversos, elas não são excludentes, elas apenas enfatizam momentos diferentes, né, de um mesmo processo, do processo de industrialização brasileiro que estava ocorrendo antes mesmo dos anos 30, ok? Como também essa ideia de choques adversos, de estimular a produção industrial, estimular a indústria, como na década dos 30 e na Primeira Guerra Mundial, ela é apenas uma ênfase da CEPAL e de autores como a Conceição Tavares, Gustavo Furtado. É apenas uma questão de ênfase, né? Porque eles não negavam o papel que o setor exportador, nem negavam que a industrialização brasileira já existia antes dos anos 30, nem o papel do setor exportador e da acumulação de capital do setor cafeeiro na industrialização. Então, não se nega, com a CEPAL, com a teoria dos choques adversos, não se nega a industrialização que ocorria antes dos anos 30. Apenas é uma questão de ênfase de que a Grande Depressão criou uma grande oportunidade e deu um impulso à industrialização com a crise da economia cafeeira. E que esse processo se deu também com os déficits orçamentários e a emissão monetária do governo, no caso brasileiro, do governo provisório, né, da Revolução de 30. Ok? Então, essas são as teorias da industrialização brasileira, né, e elas não são excludentes. Então, a expansão do setor exportador estimulou o desenvolvimento industrial antes dos anos 30. Então, ele quer aqui elementos de consenso dessas duas teorias, teoria dos choques adversos e teoria da industrialização induzida pelas exportações. Elementos de consenso nesses autores, Warren Dean, Pelaes, Furtado, certo? Então, como eu disse para vocês, Furtado, Tavares não negam que a expansão do setor exportador estimulou o desenvolvimento industrial antes dos anos 30. Não negam. Então, é um elemento de consenso. Correto. A política monetária foi fator decisivo no crescimento da base industrial até 30. Errado. Então, não há nada, né, nesse sentido, de que a política monetária tenha impulsionado o crescimento da industrialização brasileira antes dos anos 30. As políticas cambial e aduaneira retardaram o desenvolvimento industrial. Então, não há consenso de que política cambial ou política aduaneira tenham retardado o desenvolvimento industrial. Não há consenso em torno dos efeitos da política aduaneira, né, das políticas de tarifas, da política comercial sobre o desenvolvimento industrial. Nem se pode dizer que a política cambial retardou o desenvolvimento industrial. Então está errado. O choque externo da Primeira Grande Guerra incentivou a expansão da capacidade industrial. Errado, não é? Pela própria teoria dos choques adversos, a gente sabe que o choque externo da Primeira Grande Guerra e a depreciação do R$1.000 que ocorrem quando ocorrem esses choques externos, né, eles incentivam o aumento da produção e não da capacidade produtiva, né? Porque o R$1.000 deprecia, tornando os importados caros e faz com que a demanda se oriente para a produção doméstica, estimulando a produção industrial. Por outro lado, mesmo que a produção industrial aumente e os empresários industriais acumulem lucros, os importados, máquinas e equipamentos estão caros, então não há, até pela dificuldade de navegação também, de comércio durante a guerra, não há expansão da capacidade produtiva, não há importação de máquinas e equipamentos relevante, investimentos industriais não aumentam, portanto não aumenta a capacidade produtiva. O que aumenta é a produção industrial durante esse período, né? Ok? Por isso esse item está errado.
Os investimentos do Estado no setor de bens de produção tiveram um papel importante a partir da década de 20. Errado, né? Você não tem o Estado e a inserção da economia brasileira no período da Primeira República é uma inserção com um viés liberal, de liberdade de câmbio, liberdade de importações e de não intervenção do Estado na produção, certo? Com exceção apenas do envolvimento dos governos estaduais e do governo federal nos programas de valorização do café. Fora disso, é um Estado liberal. E a inserção da economia brasileira na economia internacional é uma inserção com um viés liberal, no sentido de liberdade de capitais, liberdade de câmbio, liberdade de importações. Ok? Então esse item está errado, não tem essa intervenção do Estado com investimentos em bens de produção. 9. Segundo a interpretação do Celso Furtado, a respeito da recuperação da economia brasileira depois da Grande Depressão, pode-se afirmar que o Programa de Defesa do Café atrasou a recuperação industrial por ter aumentado a rentabilidade agrícola. Errado, né? A gente sabe que o Programa de Defesa do Café estimulou a recuperação industrial e não aumenta a rentabilidade agrícola. Na verdade, a rentabilidade da economia cafeeira e da agricultura, representada principalmente da economia cafeeira, estava seriamente afetada, né? Estava definitivamente afetada a rentabilidade da cafeicultura, de modo que outras alternativas mais rentáveis surgem para os capitais, que realmente é essa reorientação para a produção industrial e para a reorientação para outras culturas, outras plantações, outros ramos da agricultura, não é? Ok? Então, na verdade, a crise da economia cafeeira significa também uma crise de rentabilidade exatamente por causa da superoferta, do excesso de oferta de café. O que o governo faz é comprar café e queimar para sustentar a renda do setor cafeeiro e com isso sustentar os preços, as receitas de exportação, para gerar divisas, para pagar as dívidas, os compromissos externos e para sustentar a renda e o emprego da economia. Então o Celso Furtado diz que o efeito não intencional disso, né, foi a recuperação da economia brasileira e o impulso à industrialização. Lembro para vocês que para o Celso Furtado esse foi um efeito não intencional da política de defesa do café, ok? Essa é uma outra discussão se foi intencional ou não. O Celso Furtado foi não intencional, né? Que o governo brasileiro, ao defender a cafeicultura, acabou praticando uma política anticíclica de ganho e grande envergadura, uma política keynesiana avant la lettre, né? Então, nem atrasou a recuperação industrial, pelo contrário, impulsionou a indústria e a recuperação da economia e nem aumentou a rentabilidade agrícola. Na verdade, a rentabilidade agrícola ela ficou profundamente afetada. O que aconteceu foi exatamente que, pela primeira vez na economia brasileira, você tinha outras atividades, né? Nesse período, outras atividades se tornaram mais rentáveis que a agricultura, mais rentáveis, a indústria se tornou e as atividades para o mercado interno se tornaram atividades rentáveis, mais rentáveis do que a cafeicultura. E isso que vai provocar o deslocamento do setor dinâmico da economia, que a indústria passa a ser um motor dinâmico. Por isso está errado, né? A recuperação foi favorecida pela internalização do centro dinâmico, ou seja, pelo deslocamento de capitais investidos no café exclusivamente para a produção agrícola voltada para o mercado interno, como o algodão. Ora, houve deslocamento de capitais investidos no café para outras produções agrícolas? Certamente, correto. Por isso, mas está errado aqui esse exclusivamente. Esse exclusivamente aqui está errado, não é isso? Exclusivamente para a produção agrícola.
está errado, não é? E a internalização do centro dinâmico, ou deslocamento do centro dinâmico, é que as atividades internas passaram a ser mais rentáveis. E aí o motor dinâmico da economia é a indústria e não a produção agrícola, ok? Então esse item está errado, tanto porque não tem esse exclusivamente algodão, produção agrícola voltada para o mercado interno, né? Essa internalização do centro dinâmico não significa deslocamento dos capitais investidos no café para a produção agrícola, mas principalmente para a produção industrial, que passa a ser o motor dinâmico da economia. Por isso o item está errado. A política de queima de excedente de café foi mais favorável à recuperação industrial do que teria sido a política de estocagem de excedentes, ou simplesmente deixar o café apodrecer no pé. Deixar o café apodrecer no pé seria, na verdade, não pagar os salários, não comprar o café, né? Não comprar o café cairia drasticamente a renda da economia, então não haveria recuperação, certo? E estocar café também não seria uma política eficaz, estocar todo o café. Por quê? Como eu disse para vocês, houve em 27 e 28, em 29 e 30, 2 super safras de café, que significavam praticamente o dobro das exportações de café. E já havia uma safra inteira estocada de café. Então não havia, no curto e médio prazo, nenhuma perspectiva de que o mercado internacional absorvesse esse grande excedente de café. Então, comprar o café e simplesmente estocar não colocaria um piso na queda dos preços do café. Na verdade, os investidores, os compradores internacionais estariam diante de uma oferta imensa de café, de modo que não cessaria essa pressão por queda dos preços de café. Por isso, a política eficaz para a recuperação da economia e para alguma sustentação nos preços do café era comprar o café e, ao mesmo tempo, destruir parte da produção de café, para exatamente enxugar esse excesso de oferta. Não adiantaria só estocar, porque esses estoques exerceriam uma pressão baixista nos preços, ok? Então, a política de queima do café era mais favorável à recuperação do que a política de estocagem, ou simplesmente deixar o café apodrecer no pé. Então está correto. A depreciação cambial atrasou a recuperação industrial, pois encareceu a importação de máquinas e equipamentos. Errado, né? Então, a recuperação industrial aqui na verdade, a depreciação cambial aqui uma recuperação, a recuperação industrial aqui é um aumento da produção industrial, que impulsiona o processo de industrialização. Então, a depreciação do mil-réis, ela não atrasa a recuperação industrial, porque ela estimula, ela torna os importados caros, o que faz com que a demanda se reoriente para a produção doméstica, para a produção industrial, e isso vai ter um efeito de aumentar a produção industrial. Então, não atrasou a recuperação industrial. A recuperação industrial, então, nesse período, significa uma redução da capacidade ociosa, significa crescer ocupando a capacidade ociosa da indústria, né? Uma indústria que já havia se diversificado e se estabelecido durante, se expandido durante os anos 20, ok? Havia uma grande capacidade ociosa no setor têxtil, por exemplo, não é? Então, a recuperação industrial vai se basear nessa capacidade ociosa e nessa capacidade instalada já da indústria, ok? Então, a depreciação cambial ela não atrasa a recuperação industrial. Ela encarece a importação de máquinas e equipamentos? Sim,
mas ela não atrasa a recuperação industrial, pelo contrário, ela impulsiona a recuperação industrial porque ela torna os importados caros e faz com que a demanda se reoriente para a produção doméstica. Segundo as interpretações cepalinas, Furtado, Conceição Tavares, a fase inicial de industrialização por substituição de importações no Brasil foi impulsionada pela política econômica, que na fase inicial do processo orientou deliberadamente a alocação de recursos em favor do setor industrial. Errado, né? O que a gente tem é uma economia agrária exportadora, com uma política econômica e com uma inserção na economia internacional liberal, com liberdade de câmbio, com liberdade de importação e que se envolve nos programas de valorização do café, que na verdade vai, de alguma forma, causar a grande crise da economia cafeeira, né? Que vai causar a grande crise da economia cafeeira. Então não há, de forma alguma, na primeira república e nessa fase inicial de industrialização por substituição de importações, essa alocação de recursos em favor do setor industrial, ok? É diferente de a gente falar da industrialização por substituição de importações levada pela política de defesa da economia cafeeira, que aí, mesmo assim, não foi uma orientação deliberada. Na visão do Celso Furtado, foi um resultado não intencional, né? O que torna aqui errado, né, é esse deliberadamente. Então, nem na Primeira República, na industrialização que ocorre na Primeira República, nem na política do Vargas, no período dos anos 30, houve essa orientação deliberada. Na visão do Celso Furtado, como eu já falei aqui para vocês, não houve essa orientação deliberada para alocar recursos em favor do setor industrial, né? Então isso está muito presente no Formação Econômica do Brasil, de que o governo do Vargas praticou uma política não intencional, praticou uma política de defesa da economia cafeeira que teve um resultado não intencional, portanto não foi deliberado, certo? Teve um resultado não intencional de favorecer a industrialização. Na verdade, a ideia é de que o governo estava tentando defender a renda e o emprego da economia, porque o Brasil era o café era o Brasil. Então havia essa visão de que defender o café era defender a renda e o emprego da economia e era gerar divisas para pagar os compromissos externos, de modo que a industrialização foi um efeito não intencional da defesa da economia cafeeira. Isso na visão do Celso Furtado e Formação Econômica do Brasil. Então, a industrialização que resulta da defesa da economia cafeeira é um resultado não intencional, portanto, o governo não orientou de forma deliberada a alocação de recursos em favor do setor industrial. Né? Considerando aqui que essa fase inicial de industrialização por substituição de importações se refere ao marco dos anos 30, da Grande Depressão. Né? Pela existência, por ocasião dos choques externos, de um mercado com alguma expressão e de um setor industrial que, embora incipiente, já era razoavelmente diversificado. Correto. Então, quando ocorrem os choques externos, seja na Primeira Guerra Mundial e principalmente nos anos 30, que marca esse deslocamento do centro dinâmico e é o início desse processo de industrialização por substituição de importações, na visão do Celso Furtado, certo? Só um instante. Pela existência de por ocasião dos choques externos, de um mercado com alguma expressão, então já havia um mercado interno
importante e um setor industrial que, embora incipiente, já era razoavelmente diversificado. Então está correto, né? Isso é uma condição prévia para a industrialização que vai ocorrer no início do processo de industrialização de substituição de importações. Você tem o capital já acumulado de cafeicultores, de comerciantes, de industriais, certo? De empresários industriais. Você tem um mercado interno, né? E aí daí a importância do trabalho assalariado, da imigração, causado pela imigração, pelo fim da escravidão. Então você tem um mercado de trabalho assalariado, você tem a formação do mercado interno, você tem um setor industrial já razoavelmente diversificado. Aqui é importante dessa questão a gente distinguir duas coisas. Uma, processo de substituição de importações, o modelo de industrialização de substituição de importações, quando ocorre o deslocamento do centro dinâmico, quando ocorre essa passagem de um desenvolvimento para fora para um desenvolvimento para dentro, quando o mercado interno e as atividades voltadas para o mercado interno passam a ser as atividades mais rentáveis da economia e, portanto, ocorre o deslocamento do centro dinâmico, a indústria passa a ser o motor dinâmico da economia. Então, o marco para o CEPAL do processo de substituição de importações, a fase inicial da industrialização por substituição de importações, ou do modelo de substituição de importações para a CEPAL, o marco é 1930, o marco é a crise dos 30. A partir daí se inicia o processo de substituição de importações, certo? Ok? Então, isso é o modelo de substituição de importações da CEPAL, isso é o processo de substituição de importações ou a industrialização de substituição de importações, como significando que a indústria passa a ser o motor dinâmico da economia. O deslocamento do centro dinâmico, como afirma Celso Furtado. O marco disso é os anos 30. Agora, se a gente falar de industrialização por substituição de importações como simplesmente qualquer processo inicial de industrialização, isso já ocorria antes dos anos 30, porque qualquer industrialização num país em que ainda não há indústria vai ser uma industrialização por substituição de importações. Então vai ocorrer substituição de importações e vai ocorrer industrialização. Desde 1870 já ocorre industrialização na economia brasileira, uma industrialização incipiente. Como eu disse, que na verdade vai ocorrer e vai, na verdade, tomar algum impulso na década dos 90, do século XIX, durante os anos 20. Então, mesmo antes dos anos 30, ocorre a industrialização. Ali está as origens da industrialização brasileira, certo? E qualquer processo inicial de industrialização é um processo de substituição de importações, ok? Então, a gente se referir às origens da industrialização antes dos anos 30 e falar que havia industrialização com substituição de importações nesse período não é errado. Agora, falar de modelo de substituição de importações, de processo de substituição de importações, início da fase de industrialização por substituição de importações, na visão da CEPAL, o que a CEPAL chama de modelo de industrialização por substituição de importações, é quando a indústria passa a ser o motor dinâmico da economia. Aí o marco a década dos 30. Esse é o marco da industrialização por substituição de importações na visão do CEPAL, como um processo em que ocorre o deslocamento do centro dinâmico e a indústria passa a ser o motor dinâmico da economia. Então, se a gente entende processo de substituição de importações como a indústria se tornar o motor dinâmico da economia, isso é a visão da CEPAL a partir dos anos 30, certo? A industrialização por substituição de importações como um processo em que a indústria passa a ser o motor dinâmico da economia. Mas a gente pode falar de origem
da industrialização e antes dos anos 30, e que já ocorria a industrialização com substituição de importações. Mas ali era o desenvolvimento para fora, ali ainda não é a industrialização com substituição de importações como o conceito da CEPAL, em que a indústria se torna o motor dinâmico da economia. Então é importante a gente fazer essa distinção. CEPAL, processo de industrialização com substituição de importações, significa a indústria ser o motor dinâmico da economia, e isso ocorre com a crise da economia cafeeira, e isso ocorre tendo como marco os anos 30, a Grande Depressão, certo? Essa é a fase inicial da industrialização com substituição de importações na visão da CEPAL. Agora, as origens da industrialização brasileira se dá, na verdade, desde o final do século XIX, ok? E era, de algum modo, né, como qualquer industrialização inicial, uma industrialização por substituição de importações, mas que não significa a indústria ser o motor dinâmico da economia, como está na CEPAL, como está no conceito de industrialização por substituição de importações da CEPAL, tendo como marco os anos 30, ok? Só para fazer essa distinção. Pela Segunda Guerra Mundial, que é vista como marco inicial da industrialização por substituição de importações. Está errado. Tá? Então, a fase inicial da industrialização por substituição de importações, na visão cepalina, né, foi impulsionada pela Segunda Guerra Mundial? Não. Na verdade, algum impulso na industrialização ocorreu na Segunda Guerra Mundial, mas ela não é vista como o marco inicial da industrialização por substituição de importações. O marco inicial é a crise dos anos 30, a Grande Depressão. É vista como o marco inicial da industrialização por substituição de importações na CEPAL. Tendo essa industrialização por substituição de importações, o conceito de que a indústria torna-se um motor dinâmico da economia. Ok? Então está errado. O crescimento após 32 deveu-se à implementação de estratégia deliberada de substituição de importações. Com a introdução de barreiras tarifárias protecionistas, errado, não foi estratégia deliberada. Na visão, lembrem-se do enunciado, ele está falando de interpretação cepalina clássica, Celso Furtado aqui, né? Então não foi estratégia deliberada, a gente já viu que para o Celso Furtado foi um resultado não intencional da defesa da economia cafeeira, né? Deveu-se à implementação estratégica de estratégia deliberada. Errado, não foi deliberada de substituição de importações, foi a defesa da economia cafeeira, foi o resultado não intencional da defesa da economia cafeeira. Não houve introdução de barreiras tarifárias protecionistas. Na verdade, se estabeleceu controle de câmbio, controle de importações no governo Vargas, certo? Mas não barreiras tarifárias protecionistas. De que resultou um surto de crescimento ancorado na produção para o mercado interno. De fato, ocorreu um surto de crescimento ancorado na produção para o mercado interno, mas que foi causado como um efeito, na visão do Celso Furtado, um efeito não intencional das políticas de defesa da economia cafeeira. Ok? Então, esse item está errado, nem foi uma estratégia deliberada, nem resultou de barreiras tarifárias protecionistas. Errado. Mas é importante aqui, já que se falou de barreiras tarifárias protecionistas, é importante aqui enfatizar que a partir da crise dos anos 30 e do governo provisório e do governo Vargas, portanto, a economia brasileira, que, como eu disse para vocês, na Primeira República se caracterizava por um governo liberal e por uma inserção na economia internacional de viés liberal, com liberdade de câmbio, liberdade de importações. A partir dos anos 30 e das decisões do governo Vargas, a gente passa a ter uma economia diferente, a gente passa a ter uma inserção na economia internacional baseada agora na intervenção, baseada no controle de câmbio e no controle de importações, ok? Então isso é importante para depois a gente entender mesmo o governo Dutra, o governo JK, né? O segundo Vargas, o segundo governo Vargas, que a partir de 30
a economia brasileira vai fazer controle de câmbio e controle de importações. Vai fazer controle de câmbio e de importações. É uma economia agora que não é mais uma economia aberta como a economia da Primeira República. Ok? Então, com isso, com essa questão, a gente encerra aqui a lista de exercícios da Era Vargas, de 1930 a 1945. Eu vou colocar na nossa plataforma esse slide com o gabarito. Tem mais algumas questões, tem mais umas 3, 4 questões sobre esse período, e vou também colocar o material para a nossa próxima aula, né? Eu agradeço a participação de vocês, agradeço aos que vão ver essa aula, vão assistir essa aula depois, em outros horários. Agradeço vocês que estão participando desse curso e até a próxima aula.